Olá, povo de Deus, capítulo de número 2 do livro de Romanos. Paulo já havia tecido comentários acerca da larga promiscuidade em que os gentios romanos do seu período, juntamente com a cultura, ou a aculturação de Roma com os gregos, nós vamos identificar que essa união entre Grécia e Roma, culturalmente falando, daria, portanto, a chamada cultura greco-romana. Nós já havíamos passado pela cultura greco-macedônia e agora tem-se a cultura greco-romana. Paulo já havia falado no capítulo 1 sobre este largo pecado. E no capítulo de número 2, Paulo usando de todo seu poder de persuasão, obviamente garantido pelo Espírito Santo de Deus, para que os judeus também pudessem, de certa forma e em certa medida, serem alcançados por aquela palavra. Nós podemos levar em consideração de que Paulo sempre iniciava suas homilias a partir das sinagogas. Então imagine que havia muitos judeus ali naquele período que estavam indo inclusive contra os ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós estamos falando, portanto, do conceito da salvação exclusiva para os judeus e que Paulo estava sendo chamado por Deus para mostrar a estes mesmos judeus que a salvação não era exclusivista, apesar de ser seletiva. A salvação era para todos, isto descrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre esta vida eterna em Cristo, mediante os méritos da cruz e não apenas os méritos de ser filho de Abraão. Então imagine agora a mente destes judeus com relação à mensagem nova que o apóstolo Paulo até então estava ministrando na vida deles. Nós estamos falando de Romanos, capítulo 2, e eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Muito obrigado pela sua presença neste canal, neste vídeo, e é motivo de honra e glória estar aqui também, a Deus, por estar aqui com você neste canal. Louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua inscrição, pelo seu comentário, pelo você ativar o sininho das notificações e colocar em todas para que não perca absolutamente nada. Nós estamos neste vídeo, portanto, fazendo com que você dê continuidade ao vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo anterior, veja o vídeo que nós estamos falando lá, sobre a salvação exclusivista, ou o pensamento da salvação exclusivista pelo apóstolo, dada a mensagem do apóstolo Paulo, que a salvação não era exclusivista. Ok? Então, no capítulo de número 2, nós vamos identificar que a bondade de Deus é oportunidade para o arrependimento e não licença para pecar. O que Paulo está querendo dizer é que as mesmas atrocidades que os gentios romanos faziam com relação à larga promiscuidade que foi elencada no capítulo de número 1, agora os judeus também estavam, de certa forma, os punindo por causa daquilo, sendo também coniventes com o mesmo erro. Isto é, eles colocavam em questão alguns pensamentos dos gentios, colocavam em prática, mas na hora de punir, só quem era punido eram os gentios. Isso explica muito do evangelho hipócrita, do evangelho em que, apesar dos meus erros, eu critico alguém o condenando por erros que eu também cometo. Isto é hipocrisia. O apóstolo Paulo vai falar também, principalmente nos versículos do capítulo 2, os versículos 4, 5, 6 e 7, que não é somente os gentios que deveriam receber a ira de Deus,
né? Aí está relacionado também à presunção judaica, ou seja, presunção, ou seja, isto é, pressupor que só pelo fato de ser um judeu estava isento da ira divina. Lucas capítulo 3, versículo de número 8, vai falar sobre esta tal presunção e que o próprio João o Batista vai dizer, inclusive, dentro deste contexto, que Deus podia suscitar até das pedras filhos a Abraão. E isto não implicava dizer que só pelo fato de ser descendência de Abraão, judeu por nascimento, judeu por genealogia, haveria de ter um lugar reservado no céu. Não. Isto implica dizer que havia uma responsabilidade para os judeus de ser o progenitor, né, daquela mensagem para outras nações, para outros povos, o que estava deixando, portanto, passar desapercebido. Isto é o que Paulo vai falar para a igreja que estava em Roma e também para os judeus romanos daquele período, ok? Então, nós vemos cabalmente, né, esta situação, tá bom? Essa situação. Paulo, inclusive, vai identificar o seguinte: em decorrência, né, de todos estas promiscuidades que eles faziam, a verdade implícita é que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Aí, esse todos aí não isentavam os judeus, muito pelo contrário, incluía-os. E isto era difícil deles entenderem e deles assimilarem e aceitarem, né? Olha o que diz Esdras Costa Bento com relação ao conceito da depravação, ao conceito do distanciamento da raça humana, do modo geral, do próprio Deus, mediante ao pecado, que seria chamado de pecado original posteriormente. Esdras Costa Bento, na sua obra Hermenêutica Fácil e Descomplicada, vai dizer assim: em decorrência da queda, o homem não perdeu a faculdade intelectual. Entretanto, o pecado dilacerou uma mente, a dilacerou terrivelmente. E, através do pecado, os homens adquiriram uma mente depravada em relação a Deus, a moral e a si mesmo. Portanto, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a destituição não significa necessariamente a depravação total, de que fala tanto João Calvino também quanto Jacó Armínio. Não é uma depravação total neste sentido. Veja que Esdras Costa Bento, um conceituado teólogo do nosso tempo, da contemporaneidade, nós vamos identificar que ele deixa claro que a queda por si só não fez o homem perder toda a sua faculdade intelectual. Isto implica dizer que o homem só pode voltar-se para Deus, o homem. Ou seja, isso está também relacionado diretamente ao conceito da liberdade de escolha. O livre-arbítrio está implicitamente ligado ao conceito também da mente, da memória. Então isso implica dizer que o homem por si só pode, né, chegar-se a Deus. É isso que Tiago, no capítulo 4, vai dizer: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A pregação do apóstolo Paulo, portanto, é baseada na justiça, na retidão, na graça e na misericórdia, como ele mesmo deixa claro em Romanos capítulo 3, versículo 25, em Romanos capítulo 9, versículo 23 e em Efésios capítulo 1, versículo de número 17, ok? Paulo vai, de certa forma, deixar claro esta unidade, esta uniformidade entre o livro de Romanos e o livro de Gálatas, de que nós já temos 3 vídeos aqui mais para trás. Se você quiser, volte um pouco, assista esses 3 vídeos que nós falamos sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Nós vamos pular este ponto justamente para poder ganharmos tempo aqui e o vídeo também não ficar muito distante, ok? O julgamento condenatório é proibido pelo Senhor. Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7
E é possível, mas nós precisamos identificar que é possível julgar segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Se forem julgar, julguem na reta justiça. Os judeus estavam condenando os gentios sem uma justa causa, apenas mediante as leis cerimoniais. Então era isso que Paulo combatia. Eles vão para o inferno só porque não são circuncidados? Eles vão para o inferno só porque não pertencem à genealogia de Abraão? Então essa era a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma, ok? A mensagem de Paulo para a igreja que estava em Roma. Problemas que ele iria ainda ser bastante recorrente no ministério do apóstolo Paulo, ao ponto dele ter que ir lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém lá. É óbvio que nós estamos falando no livro de Romanos. Ele já havia ido para o concílio de Jerusalém e já estabelecido, de certa forma, uma certa ordem daquilo que seria a obrigação dos gentios ou não. Baseado no líder Tiago, irmão de Jesus, que estava ali coordenando também ao conceito de Jerusalém, ok? E aí nós vamos identificar que a visão escatológica do apóstolo Paulo está baseada em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, que demonstra a visão do apóstolo Paulo. A expectativa, melhor dizendo, do apóstolo Paulo estava relacionada diretamente à devoção, à humildade, à penitência e ao arrependimento. Né, para que o nome do Senhor Jesus pudesse ter valia também para os gentios e, em decorrência, também aos judeus, que pelo fato dos judeus estarem julgando, né, de maneira errada, condenatória, sem uma justa causa, os gentios, também com isso estava angariando para si uma ira divina para eles também. Ok? Então, portanto, basicamente é isso. Né? Romanos capítulo 1, nós falamos no vídeo anterior. Romanos capítulo 2, nós estamos falando neste vídeo agora, para que você entenda aí. A salvação não é exclusiva, a salvação não era apenas para os judeus, e a salvação era para todo o povo que cresce no nome de Jesus, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Também nós vamos identificar que os judeus não poderiam julgar os gentios somente pelo fato deles não terem a árvore genealógica abraâmica, né? A árvore genealógica a partir de Sem, que era filho de Noé. Então nós vamos identificar que é por estes motivos que Paulo vai, então, tecer comentários acerca da salvação, acerca da devoção, acerca de que os gentios poderiam, mesmo sem praticarem as leis cerimoniais, serem salvos da mesma forma, porque creram em Cristo e entenderam isso. Ele vai deixar claro em algumas de suas epístolas acerca do conceito de comer carne, não comer carne. Enfim, é pano para manga isso aí, mas eu louvo a Deus que você está neste vídeo aqui para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Leia Romanos capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Se possível, leia Romanos todo e você vai entender um pouco melhor esta dialética com outras epístolas paulinas, com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que é a carta mais difícil, no meu ponto de vista, mais difícil de se compreender, mais difícil de se entender, uma vez que o apóstolo Paulo deixa aqui registrado toda a sua teologia. Então, faltou muita coisa para a gente falar, por exemplo, sobre a diatribe que o apóstolo Paulo vai usar também na carta aos Romanos. Deus em Cristo abençoe a sua vida, né? Muito obrigado pela sua presença aqui neste canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Você está no canal Galardoado Ensino, o ensino de presente para você.